Oi! Olha a gente aqui de novo, essa semana com um convidado muito especial, que é o Thiago Marques. Com certeza já deve ter encontrado ou se deparado com alguma coisa dele aí na internet. O Thiago Marques, para quem não sabe, é formado em estatística, olha aí, meu companheiro de profissão. E ele é o cara que regula e que cuida do Estatidados, que é um canal hoje muito conhecido, tem muitos seguidores, ele vai falar um pouquinho sobre o canal também, e que contribui muito para a ciência de dados, colocando conteúdo e mostrando como as coisas funcionam na prática. Ti, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, para a gente poder gravar essa entrevista, esse bate-papo. Queria te agradecer e abrir aí a oportunidade para você falar, e daqui a pouco eu já vou começar cheio de perguntas para você. Tranquilinho, pô, eu que agradeço, né? Com certeza aí você é uma referência profissional aí para mim, né? Como professor de estatística também, né? A gente você não é só minha amiga, né? Como também é uma referência profissional. E quando eu vi lá, né, os seus vídeos lá no LinkedIn, né, falando sobre inteligência artificial e tal, eu vi que você ensinava para criança, né, inteligência artificial. Então, eu falei que eu tinha que te trazer lá pro Estatidados, né? Então, é uma grande honra estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho com você. Com certeza, eu já vi várias entrevistas aqui, o canal tá bombando aqui da ZeniRocks também, maravilha. Genial, uma boa oportunidade para eu contar como eu conheci o Thiago. O Thiago, ele tem o canal Estatidados e então ele fica pedindo suporte para algumas pessoas gravarem vídeos para publicarem lá dentro. E eu lembro que a primeira contato... Oi? Perturbando, né? Aí, o primeiro contato que eu tive com o Thiago foi ele me pedindo em março para eu gravar um vídeo para o canal. Eu falei, Thiago, eu juro que eu gravo, mas a minha rotina ela é muito, muito pesada, porque eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego em casa meia-noite e meia, quase. Então, tipo, eu não sei que horário gravar, porque minha aula acaba às 11 horas, até eu pegar o carro, terminar com os alunos e ir embora. Eu levo muito tempo. Ele falou, Adriana, arranja uma brecha, pelo amor de Deus. E aí eu falo para ele ficou me enchendo o saco, sem brincadeira, por pelo menos 4 meses, né, tio? Aí Com certeza. Tá bom, eu vou gravar esse negócio. Cansei Conseguimos. Mas aí também desandou, né? Foi aí uma sequência de vídeos. Saiu uma sequência de regressão, né? Regressão linear, depois foi árvore de decisão. Aí eu aproveitei um final de aula, tanto é que no vídeo é visível que eu tô morta, que eu tava muito cansada. Verdade. Gravei logo um monte de vídeos. Falei, Thiago, agora... Foi com o teu aluno, né? O Vitor, não foi? Foi, o Vitor Escatolino ficou junto comigo. Ele estava gravando, né? Isso, e aí foi muito divertido. O Vitor ficou me ajudando e aí ele fez a parte da edição ali, vamos dizer, né? Ficou ajustando a câmera e a gente rindo lá. E ficamos gravando até quase 1h da manhã, porque foram vários vídeos no mesmo dia, né? Eu também vi, me livrei caramba, do Thiago. Quando chegou lá no e-mail, chegou lá giga, né? Eu falei, giga, caramba, cara, que câmera que ela usou, né? Deve ter usado a câmera da NASA, né? Deu não sei quantos gigas. Eu falei, caramba, vou ficar baixando 2 décadas aqui, mas vai valer a pena. Foi exatamente isso. A câmera do Vitor é uma câmera super profissional e ele gravou em 4K, por isso que estava naquele peso todo. Ah, mas ficou excepcional e até hoje é a playlist que mais bomba lá no canal. Até hoje, graças a Deus, que bom, fico feliz. Muito legal. Ô, Ti, manda e aí lá vi... onde tá essa mulher e tal. Eu falei, não, vai lá na ZeniRocks lá. Que ótimo, fico muito feliz. Ô, Ti, e aí já entra a minha primeira pergunta. Você tem um perfil típico de curioso. Por quê? Você não fica esperando as coisas caírem do céu. Você tá com curiosidade, você não tem vergonha nenhuma de chegar na pessoa e pedir. Como é que nasceu o Estatidados, então? Foi dessa sua cara de pau aí, vamos dizer assim? Na verdade, o Estatidados ele veio meio por acaso, né? Porque era assim, ele era estatifísico, né? Que era estatística para a área fiscal, né? Eu lecionava para concursos da área fiscal, né? E aí, em alguns horários pré-determinados, eu dava aula pelo Skype, né? Para esses alunos. E aí me surgiu a vontade de poder ajudar eles também resolvendo questões, né? Como eu já gostava também, fazia concurso e tal, eu falei, não, vou resolver questões. Aí fui resolvendo questões de estatística e tal. E aí só tinha questão. O Estatifísico, ele era um canal só de resolução de questões de estatística, né? E aí, à medida que foi crescendo, me chamaram para gravar um curso, né? Que o Supremacia Concurso, na época, estava iniciando no mundo dos concursos e tal. E aí gravei esse curso presencial, né? Foi minha primeira experiência gravando um curso de estatística mesmo, no caso presencial, eu e a câmera, né? Lá no centro, aqui no Rio de Janeiro e tal.
E esse curso, ele era muito desorganizado, né? O pessoal era muito desorganizado lá do Supremacia Concurso, ele veio a falir, né? E os caras não me repassaram as aulas todas. A gente repassaram até a parte de teste de posse ainda comido ainda. Eu gravei até regressão. E aí eu fiquei boladão, né? Porque pô, a parte de teste de posse e regressão é que deu mais trabalho para gravar. E eu tinha que gravar muito rápido, porque eu tinha passado numa multinacional também, a antiga Ernst Young, né? Que é a UI. Eu fui trabalhar e eu tinha que gravar muito rápido. Eu gravei em poucos dias e eles não me repassaram. Eu tava fula da vida, né? Falei, não vou conseguir comercializar isso aqui, o que eu vou fazer? Aí taquei lá no StatDados. Na verdade, o Estatifisco, né? E aí bombou. Teve depoimentos de várias pessoas de diversas áreas, falando que passou no Instituto Brasileiro de Atuária, né? Na prova do IBA, né? Falando que passou na graduação de contabilidade, psicologia, que eu nem sabia às vezes que tinha estatística. Então, eu percebi o poder transformacional que tinha o canal, né? E quando eu fui trabalhar logo na UI, né, depois que eu gravei esses vídeos, acabou que foi uma sequência, e lá eu conheci mais esse mundo do Big Data, né? Me traumatizaram lá com a telinha do Spark SQL, né? Telinha preta lá. E a galera toda de TI, né? E eu vi que eu podia trazer esse lado de ciência de dados para o StatDados também, porque tem muita estatística, né? No caso, estatística na época, né? E aí, o que acontece? Eu não sou unicórnio, né? Então, eu tinha que trazer aí, pessoal, como a Adriana Silva, o Luiz Paulo Fávero, galera top de linha aí para trazer conteúdo, né, para a gente, né? Na parte tanto de engenharia de dados, de ciência de dados mesmo, e estatística raiz também, né? Então, eu fui trazendo a galera para fazer esses vídeos, né? Alguns translocados aceitaram, né? fazer, né? Aí como a Adri também, que foi resistente aí, demorou um tempo, mas ela aceitou depois e desembarcou, né? Fez um monte lá pra gente e bomba pra caramba, então acho que deu bastante certo essa ideia, né? Aí, numa consulta pública, eu tive que mudar o nome do canal, porque algumas pessoas que eu convidei para fazer os vídeos lá no canal enrolaram a língua, né? Quando falava Estatifisco. Aí eu tive que mudar o nome. Aí fiz uma consulta pública lá e me apontaram StatDados. Aí eu falei, pô, tem tudo a ver, né? Estatística, TI, dados. Fechou. StatDados. Então é isso. Muito bom te conhecer essa história, não sabia. E eu lembro que na época que eu gravei os vídeos, ainda era Estatifisco e eu enrolava a língua para falar. Eu falei, eu não vou falar o nome. Não, pô, nem minha mãe acertava. Eu falei, não, tem que mudar esse negócio. Nem minha mãe, pô. Minha mãe não consegue falar Estatifisco. Ela achava que era Estatifísico, ainda achava que era de física. Eu falei, não é possível. E ó, para você saber, eu e o Vitor, quando a gente estava gravando, a gente ficou falando, mas o que é esse nome? Será que é estatística? Tiago, porque tinha um TH no meio. Fisco de não sei o que lá. Aí a gente ficava na dúvida do que era. Agora ficou claro. Tinha uma razão, né? A galera do história, fisco né? falava mais fácil, né? Que aí era mais fácil falar, mas que já estava acostumado com fisco, né? Todo concurso fiscal eles chamam de fisco, então aí genial, era mais tranquilo. E Ti, hoje, quantos colaboradores você tem que gravam vídeos para você dentro do canal? Caramba, a gente já teve a oportunidade de receber mais de 70 professores colaboradores lá no StatDados, né? A gente tem mais de 70 professores que já colaboraram de alguma forma lá no StatDados, né? E esse número está bem subestimado, inclusive, porque eu boto lá na página, mas tem as lives que eu não conto, né? Então, também, o pessoal das lives, a gente já teve mais de 90 lives também, então bota esse número aí mais para cima, porque está subestimado aí, que nem o número da Covid também. Ô Ti, aí uma dúvida que eu tenho, como é que você aborda essas pessoas? Da onde você descobre elas? Como que você entra em contato? Como que você aciona essas pessoas? Não, foi exatamente como eu fiz com você, pelo LinkedIn, né? Ou quando também, por exemplo, participei de um evento de atuária, né? Semana de atuária, e aí eu assisti uma palestra da Sabrina Amélia, né? De finanças, e também uma palestra sobre blockchain, mercado de seguros, com o Rafael Nasser, né? Então foi sensacional, eu convidei eles também para participar. Então todo evento que eu vou, até os meus alunos eu chamo também para fazer live, chamo para fazer vídeo também no StatDados, né? Também lá no LinkedIn é o que eu mais fazia antigamente, né? Antigamente eu perturbava todo mundo mesmo, saía mandando um monte de mensagem lá.
Adicionava primeiro, né? Porque não tinha como, porque se você não paga o negócio lá, ele não aceita, né? Você tem que adicionar primeiro. Sensacional. Então, quer dizer, você ia garimpando, você ia em É, evento, o que te agradava, você convidava, e no LinkedIn você vai seguindo um monte de gente. E aí, quando eu te ia contando a interessa. ideia do canal, né? O pessoal se achava legal a ideia do canal e acabava aceitando, né? Muito No bom. início era meio que, pô, quem é esse doido, né? Quem é esse maluco aqui me chamando para gravar vídeo? Nem conheço esse cara, quem é esse doido? Agora é um pouco mais fácil, né? O pessoal já sabe que eu sou maluco, então aí fica mais tranquilo, né? Aí já... Aí fica mais tranquilo. Ô, É. Ti, e hoje você é a única pessoa que cuida do Stat Dados ou tem mais pessoas te ajudando? Então, teve uma época, né, que eu conversei com uma menina da FGV, né, e aí ela me deu a ideia de trazer voluntários, né, para o Stat Dados. Porque eu conversei e falei que eu não estava dando conta mais, né, porque eu tinha que criar as miniaturas, tinha que divulgar, tinha que planejar todo o horário dos vídeos e tal. Então, realmente é muito complicado. Você que tem canal deve saber que é muito complicado, né? Então, hoje em dia, no início, né, eles me ajudaram bastante. Essa ideia foi bem legal. Ela também fez parte, né, do grupo. E também eu convidei outras pessoas. E aí a gente chegou a 14 voluntários, se eu não me engano. Ainda tem lá um grupo de voluntários e tal, né? No início eles me ajudavam muito mais, né? Porque também eu trabalhava no IBGE e tal, e eu tinha outras atribuições também, e ficava mais difícil de eu fazer tudo sozinho. Hoje em dia é mais tranquilo de eu fazer sozinho, ainda é complicado, mas cada um também tem sua vida, né? Então acaba seguindo seus caminhos. Eles me ajudam também, divulgando, apoiando e tal, mas cada um meio que segue também seu caminho. E tem um pessoal também que criou essa marca aqui, Statdados, inclusive, foi o pessoal do Eurocando, né? O Norberto Betti e a Samantha Ferdinand, que são voluntários também no meu projeto, que criaram, né? Eles são incríveis. Toda a reformulação da marca, eles que fizeram, então foi um negócio muito legal. Eles são colecionadores de startups, né? Eles têm trocentas mil startups, eles são realmente muito feras, gênios de verdade. Muito legal. A gente tem bastante gente lá como voluntário, que também, um rapaz também está me ajudando, o Thiago, está me ajudando a criar o site agora do Statdados, que eu estou colocando tipo um Statdados em vídeo agora em blog também, né, em formato de site. E aí estou convidando também, você também está convidado para botar uns artiguinhos lá. Tipo E aí a meus gente vai fazer e-books, agora gente. um Statdados em site agora. Pode ser. Fechou. Muito bom. Ô, Ti, e Maravilha. além do Stat Dados, você tem uma comunidade. O que é essa comunidade? Então, a comunidade de estatística, na verdade, eu fui encorajado, né, pela galera do Mineirão de Dados, né, o Filipão e o Rodrigão, lá de Minas, né, meus amigos. Você também teve a oportunidade de conhecer só o Felipe, né, no Big Data Brasil Day. Mas eles são muito gente boa, né? E eles, pô, falaram, cara, cria uma comunidade estatística e tal, vai bombar e tal, pô, não tem nada parecido e tal, pô, tu manda pra caramba. Aí eu falei, cara, não sei, vamos ver. Aí, quando eu saí do IBGE, eles, com esse apoio deles, eles me ajudaram bastante, né? E aí acabei criando. E a gente agora já está na 8ª turma, né? Então a gente já tem mais de 600 alunos lá, muito legal. Tá funcionando muito bem o projeto e tem sido realmente bem significativo na minha vida, assim, a comunidade, porque a gente recebe vagas, né, de gerentes de analytics, inclusive os alunos mesmo mandam vagas, né, que tem vários gerentes de analytics também, né, dentro da comunidade, cientista de dados, né, então eles mesmos trazem essas vagas e rola um compartilhamento muito grande, né, porque tem um grupo ali onde tem pessoas que têm determinados objetivos, né, uns diferentes, outros não, e aí você vai linkando, fazendo esses clusters, né, e vai gerando muito network, muita coisa boa que vai surgindo, né? Então a gente tem vários cases bem legais
Então, acho que realmente, obrigado aí, galera do Minerando Dados, né? Foi realmente um projeto que eu me orgulho bastante de falar que eu toquei, né? Então, tá bem, bem legal. Muito bom. E como que é gerir uma comunidade? Como que ela funciona? O que é a proposta dela em si? É bem difícil, né? Porque você trabalhar com... Porque a comunidade, o foco são as pessoas, né? E quando o foco é em pessoas, a gente tende a crescer muito mais rápido, né? Mas também você tem que delimitar algumas regras, né? Até de convivência, né? Porque eu também tento apoiar bastante as mulheres, os estudantes, né? Então eu tento trazer todo mundo e tentar achar um denominador comum ali para ter um ambiente bastante colaborativo, né? De compartilhamento e que seja respeitoso também ao mesmo tempo, né? Não tenha essas diferenças sejam deixadas de lado e tudo mais para poder ter uma harmonia, né? Então, realmente é um desafio, mas é muito recompensador, é muito legal. Muito bom. Mas aí tem curso? Como é que funciona? O que tem dentro da comunidade? Paga para entrar? Então, Como é que funciona o todo? Então, a comunidade de estatística, na verdade, é um curso, né, que tem aulas gravadas dentro da plataforma, né? Hoje, atualmente, a gente tem 56 videoaulas lá, né? E aí eu coloco pelo menos uma por semana lá dentro da plataforma. A gente tem também, como bônus, né, lives na comunidade estatística. Eu convido profissionais para vir trazer atalhos, né, e a experiência deles em determinados assuntos para conversar com a gente, né? Antes era fechado, mas eu resolvi abrir para todo mundo e coloquei tudo no StatDads, então todo mundo pode assistir essas lives, está tudo lá. Inclusive as que estavam fechadas eu vou colocando aos poucos lá no StatDads, e a ideia é fazer um Shine com todos os links para todo mundo acessar de forma ampla lá. E eu vi que não dava para ficar fechado isso. Porque isso é muito transformador, né? Muitas pessoas me mandam mensagem no LinkedIn, Instagram, agradecendo e tal pelo conteúdo que tem sido gerado e tudo mais, porque quando eu tiro por mim, né? Porque quando eu estava na faculdade, a partir do 6º período, era tudo em inglês, né? E eu ficava pensando, cara, não faz sentido, porque meus professores lá no IBGE, lá na faculdade eram sensacionais, né? Incríveis. Muitos deles trabalhavam lá também no IBGE. Pô, são professores excepcionais, né? E todos brasileiros, né? Então, pô, por que não tem material em português se a gente é muito bom em tecnologia, né? Então, não faz sentido. E aí eu tentei tirar e a internet, com esse poder explosivo, né? Você consegue chegar em profissionais que estão se destacando lá fora ou se destacando aqui dentro mesmo. Então, você consegue ter o céu é o limite, né? Para você trazer esses talentos, né? E eu sempre procuro ter essa brasilidade, né? Trazer realmente pessoal que é muito bom e é brasileiro também, para poder mostrar aqui que a gente realmente é muito fera, né? E eu acho que eu tenho conseguido fazer isso, né? Muito bom. E é verdade, a gente tem que valorizar muita gente aqui. Eu entrevistei algumas pessoas que estão em outros países, e é claro que depende do país, mas tem muitas regiões que são muito semelhantes ao nosso e até às vezes pior em quesito conteúdo, que o profissional sabe. E muitas vezes a gente se autodesvaloriza muito forte, né? E no Brasil realmente tem gente muito boa, mas também tem muita gente que precisa aprender muita coisa. Mas a gente tem que valorizar esse lado bom. E aí Não, eu achei com bem certeza. E um interessante exemplo disso que ficou marcante para mim quando eu trabalhei, aliás, atualmente eu estou no IBGE, né? Mas quando eu era analista censitário, na parte que eu trabalhei na gerência técnica do censo demográfico, existe um encontro que meio que para a gente mostrar o que a gente fez, né? Para fazer o censo, né? Imagina o censo, contagem da população, que não só é contagem, né? Serve para você subsidiar políticas públicas, né, e tudo mais. Mas imagina fazer essa pesquisa gigantesca, né, com proporções que a gente tem aqui no Brasil, né, diferenças étnicas, a geografia não ajuda, né? Então realmente é um caso a ser estudado, né? O pessoal vem lá do Bureau dos Estados Unidos, de outros, para entender a nossa metodologia aqui. Então, isso eu acho que é um motivo de bastante orgulho, né, para a gente.
que mesmo não tendo o mesmo nível de tecnologia, muitas vezes, a gente consegue chegar próximo ou até, às vezes, equiparar, né, em relação à galera lá de fora. Então, acho que isso é mais do que orgulho, né? Certeza, faz todo sentido. E Ti, agora vamos mudar então um pouquinho o rumo e vamos entrar no nosso mundinho ali. Você é formado em estatística pela ENSE, né? Tem um orgulho gigante, uma ótima escola. E aí eu queria saber, para um estatístico de formação, o que é ciência de dados? Então, quando eu saí da ENSE, né, eu comecei a procurar mais sobre... Porque, assim, quando você está na faculdade, você é bombardeado de muita informação, né? Muita informação, muita informação. Quando você sai da faculdade, você quer meio que aplicar tudo aquilo que você aprendeu, né? E quer ver o que o mercado está querendo de você, o que você tem que aprender das coisas novas e tudo mais. E aí eu fui fazer alguns cursos gratuitos que tinha no Coursera, EDX, né? Que tem faculdades sensacionais, John Hopkins, Harvard, Yale, né? Então, eu comecei a ver, né? E aí eu olhava lá, pô, ciência de dados e tal. Eu falei, vamos ver o que é isso, né? Aí eu olhava, pô, falei, pô, mas então, isso aí não era o que eu vi na faculdade, não. Aí, assim, aos poucos, eu fui entendendo um pouco que ia mais além, né? A parte que você tinha que, até pelo avanço, né, da tecnologia, você tinha que trabalhar com bases de dados não estruturadas, né? Que é o que a gente não viu na faculdade, né? A gente viu os dados tabulares, a gente não viu imagem, áudio, vídeo, né? Trabalhar com essas coisas a gente não viu. Então vai um pouco além, de fato, da estatística tradicional, né? Você tem que ter um olhar mais para o negócio também, né? Não que todo estatístico não tenha que olhar para o negócio também, mas isso não é naturalmente ensinado na faculdade, né? Então, eu acho que tem algumas coisas, é meio que vamos dizer assim, um estatístico upgradeado, vamos dizer assim, né? Porque você tem um olhar mais de programação, né? Você consegue trabalhar com bancos de dados que não estruturados, né? Você tem que aprender mais você tem que aprender linguagem de SQL ou NoSQL também para trabalhar com banco de dados não estruturados. Então, realmente é um pouco a mais, né? Até o próprio o ASA, né? American Statistical Association, né? Ele se manifestou dizendo que a ciência de dados é muito mais do que estatística, né? Mas ambos têm que colaborar, tanto TI quanto estatística têm que colaborar juntos para o campo crescer, né? Então, acho que é isso mesmo, né? Porque você tem que unir esses departamentos que muitas vezes não se falam, né? Para poder gerar outputs muito melhores, né? E ciência de dados não é um cara que vai fazer, né? É uma equipe, né? A equipe que tem que ser unicórnio, não é o cara que tem que ser unicórnio. Então, acho que a minha ideia é essa, assim, mais ou menos, que eu penso, assim, da ciência de dados. Genial. E hoje você dá aula de estatística, né? E você já dá aula há quanto tempo e aonde que você dá aula, Ti? Então, eu já dou aula há uns 5 anos, né? Comecei no final de 2014 ali para 2015, né? E eu comecei dando aula na internet, né? Eu fiz o caminho inverso do que geralmente os professores fazem, né? Começa no presencial e depois vai para o online, né? Eu comecei do online e fui para o presencial e hoje em dia só estou online por enquanto. Aí, o que acontece? Eu comecei dando aula pela internet, me inscrevi em alguns sites aí, tem profs e tal, né? Que você pode se inscrever, o aluno pode solicitar aula. Aí você vai lá e combina uma hora a aula e tal, e você seleciona. E aí eu fui, como eu gostava muito da área de concurso, eu montei, né, um curso para a Receita Federal, consegui um determinado número de alunos e eu lecionava via Skype, né, com esses alunos. E aí fui aprendendo tudo mais, fiz o canal, e aí o pessoal me chamou de Supremacia Concurso para gravar. Aí o curso veio a falir, né? E aí depois o Exponencial Concursos, também da área fiscal, me chamou para fazer um curso, né? E aí já foi online, né? Era mais para escrever, né? Fazer cursos em PDF e tal. Então já foi outra experiência, né? E depois disso, o Pense Excel foi onde eu comecei a gravar uns vídeos e tudo mais. Gravei vídeo lá do Pense Excel em R, né? E alguns vídeos em Excel também. E aí fui evoluindo, né? Hoje em dia eu dou
Eu dou aula na MBA da Uniswan, né? Na MBA da USP e na MBA da Unifor, né? De Ciência de Dados, né? Então, acho que foi um caminho bem natural, assim, né? Não foi tão tradicional quanto da maioria dos professores, eu acho, né? E quando chegou agora a época de Covid, estava super tranquilo para mim, né? Os professores presenciais aqui tiveram que ralar aí para se acostumar, né? Porque eu já estava mais acostumado. Sempre foi online, né? Então. É. E Ti, como professor, nem sempre a gente tem os melhores salários do planeta. O que realmente te motiva? Porque um professor, a motivação dele não é exatamente dinheiro. O que te motiva? Cara, eu acho que, assim, quando eu comecei a dar... Eu não tinha, né, o sonho de dar aula e tal, eu era muito tímido, né? E hoje em dia eu sou bem menos, mas ainda sou, né? Então, à medida que eu fui percebendo, né, que essa retroatividade com o aluno, né, de você poder, por exemplo, lá nessa época que eu lecionava com o aluno marcando aula e tal, ele ia fazer prova, né, e pô, marcava aula, eu dava aula e aí ele passava na prova, depois ele me recompensava, pô, fala que legal e tal, obrigado pela aula e tal. Então, tipo, você tem uma retroação o tempo todo, né? O que você não tem no mercado muitas vezes, né? Você às vezes faz uns trabalhos maravilhosos, né? Não que você julgue maravilhoso, mas é que outras pessoas podem achar maravilhoso, mas mesmo assim você não tem o reconhecimento, né? Então, acho que o reconhecimento profissional é uma das coisas que mais motiva o ser humano, né? E a profissão de professor, ela te permite essa retroatividade o tempo todo, e não só isso, como também participar, muitas vezes, ativamente na evolução, às vezes, pessoal ou profissional do aluno. Então, é um negócio inexplicável, assim, a gente é sociável por natureza, vamos dizer assim, né? Apesar de uns serem mais tímidos, demorarem mais para entender isso, acho que é na natureza do ser humano ser um pouco nesse sentido, né? Então, acho que ser professor é uma atividade que realmente é recompensador, independente do que... Claro que tem um lado financeiro, você tem que pagar suas contas, né? O boleto chega, né? As cartas de incentivo chegam para você também, né? Então, pois é. Então, acho que tem que ter um trade-off aí também, né? Mas, assim, tendo criatividade, e já que a gente sabe estatística, né? Então, pelo menos um pouquinho, né? É só ter um pouquinho de pensar um pouco mais fora da caixa que a gente consegue ter uma ideia para poder até viver como professor, né? Que, sem trabalhar, né? Como muitos dizem aí, né? Vamos viver sem trabalhar, então. Genial, essa resposta é muito boa, porque mostra exatamente o que é o motivador de um professor. E eu concordo 100% que é como eu me sinto também. Então, eu fiz, né, essa mudança da minha carreira, onde eu saí de empresa exatamente para seguir o sonho de dar aula, que é o que me motiva, o que me dá tesão, e o meu motivador é ver o avanço dos meus alunos, eu ver eles crescendo, eu ver eles sendo melhores do que eu. Falo que eu tenho vários filhos que hoje são 1000 vezes melhores do que eu. Mas essa é a grande motivação, e nem tudo é dinheiro. E aí uma coisa que me preocupa muito é que hoje o nosso país ele não tem procura para virarem professores, ou seja, as pessoas não têm esse interesse. E isso é uma coisa que vai entrar em problemas logo mais, porque se a gente não tem o CERN, que é o principal, que é para ensinar e compartilhar, para que depois o mundo continue evoluindo com as outras formações, como é que vai ser isso, né? Então, quem sabe a galera ouvindo aqui a nossa entrevista... Não, com certeza, eu vejo a tua dedicação, né? Eu fiz cursos, fiz o curso aí do Aprendendo Estatística Divertidamente, pô, a dedicação com o aluno, né? Desde o início, né? Você bota um batalhão de perguntas para ver ali o comportamento dos alunos, para você ter o diferencial, né? Você conseguir evoluir ali. Isso são poucos professores que você vai ver fazendo na vida, né? Só os que gostam mesmo do que fazem, que vão procurar novos métodos para poder incentivar, né? Ter uma didática diferenciada, ajudar de fato, né, o aluno, não só ali porque vou ganhar hora-aula ali e depois vou embora, né, e acabou. Não.
acho que quem gosta mesmo faz muito mais do que é proposto que ele deve fazer, né? Acho que faz muito mais, né? E aí, ó, fica o Thiago aqui de exemplo, porque o Thiago é o quê? O que ele disse? Ele não tinha o sonho de ser professor, mas a vida foi levando ele virou professor e hoje ele se sente muito realizado exatamente por poder dar oportunidade de que outras pessoas se desenvolvam, que outras pessoas cresçam e conquistam o que tem interesse, né? Então, quem sabe a gente aqui nessa conversa não motive outras pessoas também a se tornarem professores e ajudarem a nossa evolução aí do país como um todo, né? E tem um negócio também que, às vezes, no mercado você não se sente... Tem empresas, né, também. E tem um lado de que... Também tem um lado muito pessoal também, né? Por exemplo, eu hoje trabalho aqui de casa, né? Tô aqui com o mesmo short do William Bonner, né? Que fica lá no Jornal Nacional, não precisa aparecer, né? Então, se ninguém sabe o que está aqui embaixo, né? Isso é muito legal, né? Eu sempre tive meio que essa síndrome de mendigo, né? Então, quando eu fui trabalhar na UI, isso era meio complicado para mim, porque eu tinha que ir às vezes, quase de terno, né? Para ir pro cliente e tal, dependendo do cliente. Então, essa barreira realmente era um pouco complicada. Sempre tive essa síndrome de... não desprezando os funcionários públicos, né? Que tem funcionário público... Na verdade, a grande maior parte dos funcionários públicos trabalha, tá? Tem a parte que também não representa a classe, né? Mas eu acho que a grande maior parte trabalha bastante, né? Mas tem esse lado do funcionário público, às vezes, com a repartição pública, tu pode ir, eu ia do IBGE, eu ia de boina, de boné, entendeu? Quando eu estagiei na Secretaria do Trabalho, eu também ia de boné, entendeu? Só tirava quando aparecia o coronel lá, senão o negócio pegava. Mas... Fora isso, eu sempre fui assim, largadão, assim, nunca fui de ir de social, assim, entendeu? Só quando precisava mesmo, mas eu não gostava, nunca gostei, assim. Então, hoje eu sou realizado porque eu posso me vestir do jeito que eu quero, né? Posso ter os hábitos que eu, no caso, é claro, respeitosamente, né? Mas sendo mais informal, né? Eu posso falar palavrão também, mas... Então, acho que é um pouco disso, né? Ô, Ti, e qual que é o maior desafio em ser professor? Porque a gente viu o que te motiva, a gente viu o quão te dá satisfação fazer isso, mas qual que é o maior desafio de ser professor? Cara, o maior desafio de ser professor é que você tem que estar aprendendo o tempo todo, né? Não só porque eu também sou professor na área de tecnologia, né? Estatística também. Então, você tem que evoluir, né, o tempo todo, senão você fica para trás, né? Se você parar, isso te engole muito rápido, né? Você não vai estar passando também o seu melhor também, que você deveria passar, né? Porque as pessoas, se você parou no tempo, vamos dizer assim, e não evolui, também os seus alunos não vão evoluir, né? Então, eu acho que tem uma dependência muito grande com o aluno, né? Então, você tem que estar sempre se atualizando, né? Essa é uma grande dificuldade, né? E também é motivador porque você não fica estagnado, né? Você tem que estar sempre se atualizando e cada vez mais buscando novas metodologias e entre outras coisas, né? Tem um lado também de que depende do que a gente está falando, né? Por exemplo, se você quiser dar aula para universidades, né, particular de mestrado, doutorado e tal, é totalmente diferente de você dar aula para uma MBA, né, que é totalmente diferente de você dar aula para uma graduação. Então, depende também do que você quer dar aula, né? Não é só professor, não são todos iguais, né? Então, você tem que se adequar ao meio que você... MBA é mais mercado de trabalho, então é minha praia, né? Eu não me sentiria satisfeito de dar aula por exemplo, numa graduação de estatística ou numa pós-graduação. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas que estão ali vão também pelo meio acadêmico, né? Então eles vão ter que ter o ensino da parte tradicional também, de demonstrar forma, demonstrar teoria e tal, né? Tem coisas que são importantes, né? Mas tem que sempre tentar alinhar, né? Tanto o que você está ensinando ali com o mercado também. Eu acho que tinha que ter uma proximidade muito maior entre as empresas e também a parte acadêmica.
né? O que eu acho que ainda falta, tem um gap ainda. Ti, isso daí é muito verdade também, porque principalmente a universidade pública, ela fica distante, aí o aluno não vê a aplicação, às vezes se desmotiva. Eu que estou no Conselho Regional de Estatística aqui de São Paulo, com o 3, a gente vê as taxas de evasões que são altas. Então, quer dizer, seria muito interessante se tivesse uma mistura desses perfis, que nem você colocou, de professores, para que os alunos não se desmotivassem, né? E eu acho que a faculdade de estatística, se você for ver, né, grande maior parte das faculdades de estatística, por exemplo, são universidades públicas, né? Então, elas sofrem muito com isso que você acabou de falar, né? Exatamente. E é um fato e que tomara que a gente consiga ir mudando aos poucos. Até o Data Revolution, que é um trabalho voluntário que eu faço, para tentar transformar isso. Mas vamos ver onde a gente consegue chegar. Ti, eu tô olhando aqui o nosso... né? O dia é limitado, né? A gente tenta inventar a máquina do tempo também. Vamos ver se a gente banca aí um projeto aí, uns físicos malucos aí. Vamos ver. Sensacional. Ti, a gente já está chegando no nosso tempo aqui. Eu quero fazer só mais 2 perguntas para você. E uma delas é, você que está aí, então, numa comunidade, você que está aí cuidando do Statidade, você deve receber muita pergunta. Quais são as perguntas mais comuns que te fazem? Geralmente são pessoas que estão migrando de área, né? Estão vindo de diversas áreas e querem entrar no mundo de ciência de dados, analytics, né, de forma geral. E aí eles pedem, né, alguns aconselhamentos nesse sentido, né? E aí até escrevi alguns artigos falando, né, como que foi a minha decisão, né, que às vezes pode influenciar, né, não sei, alguma pessoa também ou ter as próprias ideias, né, ver caminhos que as pessoas seguiram. Acho que é um caminho interessante de você abrir tua mente, né, ter outras possibilidades. Então escrevi alguns artigos nesse sentido de me formei agora, para onde que eu vou, né? Como é que eu faço? E aí também como é que eu aprendo estatística e tal. Então eu escrevi alguns artigos nesse sentido para ajudar, né, essa galera que está migrando de área e quer entrar no mundo de analytics também, né? Aí eu tento já mandar esses artigos, que aí também me facilita, né? Porque aí tu recebe um monte de mensagem, é só mandar o artigo, né? Às vezes, do que se a pessoa tiver mais dúvida, aí ela vai lá e volta e te pergunta e você ajuda ela. Mas no primeiro momento ela lê ali, já dá um meio caminho andado, né? Senão é complicado. Não ia ser muito copia-cola a resposta, né? Muito legal, muito legal. Sensacional. Então quer dizer que é muita gente querendo migrar de área, e aí de novo mostra o quanto ciência de dados está no holofote e todo mundo realmente está querendo buscar aquilo. E aí pensando nessa sua pergunta, de que são pessoas mudando de área, para a gente fechar, qual que é a dica que você dá para quem está querendo migrar de área e para quem é novo, acabou de se formar ou está ali perdido? Qual é a recomendação que o Thiago Marques passa para a gente? Então, eu acredito que a minha carreira ela começou a andar mais quando eu comecei a aprender programação, né? Sobretudo eu foquei em R, mas aí você vai na linguagem que você quiser, né? Que tiver mais comunidade, né? Então eu acredito que a programação ela te dá uma liberdade muito grande, né? Ela te flexibiliza as tuas análises muito mais, né? Do que você ir lá num software point click, por exemplo, né? Então acho que você consegue pensar mais fora da caixa e consegue fazer análises que são mais bem feitas, né? E além disso, você focar na parte prática, né? Você aprender teoria sempre alinhado com a prática, porque você tangibiliza, né? Porque o nosso cérebro ele aprende por repetição e associação, né? Existem técnicas para que você aprenda, você consiga em concurso a galera conhece muitos mnemônicos, né? Os mapas mentais. Então existem muitas técnicas para você conseguir estudar. Então eu recomendo fortemente aí o livro do Peer, né? Aprendendo Inteligência, né? Então ele ensina ali formas de você estudar. O livro ele é mais voltado para estudantes que vão fazer vestibular, mas ele serve para qualquer área ali que você for aprender, né? Então ele ensina ali como é que seu cérebro pensa, né? Para você conseguir reter aquela informação de uma melhor forma, né? Então além de você aprender esse lado de como aprender, você também focar também no negócio, né? Você entender mais da razão, do objetivo de você fazer
aquelas análises, né? Você conversar com profissionais de outras áreas, né? Principalmente da área que você está envolvido ali. Se você trabalhar com finanças, você vai ter que entender de finanças. Se você trabalhar com saúde, você vai ter que trabalhar com saúde. Então, você vai ter que ser meio que um camaleão, né? Ser uma esponja também. Todo lugar que você passar, absorve o conhecimento daquele cara, né? Sempre torce para ter uma pessoa que é muito melhor do que você, né? Lá na empresa, porque você vai também crescer junto com essa pessoa, né? E compartilha muito conhecimento, que é quando você mais aprende, né? Quando você começa a ensinar, é quando você mais aprende na vida. Então, acho que essas são minhas dicas aí para quem está ou iniciando, né? Ou já mais experiente, tá? E obrigado mais uma vez, né? Uma grande honra estar aqui, né? Antes eu estava lá no LinkedIn perturbando a Adri. Hoje ela está Agora aqui me fui eu que entrevistando. perturbei. Olha que honra. Muito Ti, legal muito, isso. muito obrigada pelo seu tempo. Certeza que o pessoal vai curtir. Gente, o Thiago ele é muito acessível, sem brincadeira. O LinkedIn dele está aqui embaixo. Se você precisar e quiser entrar em contato com ele, fique à vontade. Aproveita, siga ele no canal. Ele tem um canal do Statidados. Segue lá o Statidados. Já está com 17 mil inscritos lá. Olha lá, olha o tanto de gente. Realmente tem muita coisa interessante ali dentro. Além disso, o Instagram também do Statidados, né, Ti? Que você posta bastante coisa e está sempre se comunicando com o pessoal. Todos os links estão aqui embaixo, então não deixe de segui-lo. E, Thiago, de novo, muitíssimo obrigada pela sua presença e seu tempo aqui com a gente. Sou eu que agradeço. Obrigado demais aí, gostei muito. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.